Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Estamos agora com a nossa aula 4.2 sobre aquele tema lá. Vocês lembram do tema? Pois é, foi um tema fácil, um tema simples e a gente vai fazer revisão na aula de hoje. Let's begin? Vamos começar e vamos aqui colocar aqui a tela atrás, porque eu vou continuar aqui. É isso mesmo, 4.2. A nossa aula sobre o quê? A gente viu aí 4 assuntos, né? Esse foi o título da aula, The Engineer Forgot His Tools. E exatamente, engineer foi um dos temas da nossa aula, que a gente falou sobre occupations, professions, né? Que são as profissões, ocupações, são sinônimos. A gente também falou desse carinha aqui, o his, que ele também está nas dois assuntos que a gente comentou. A gente falou sobre adjetivos possessivos e pronomes possessivos. E o his é usado tanto como adjetivo possessivo e pronome possessivo. Vamos relembrar? Olha só, aqui está a tabelinha que eu trouxe para vocês relembrarem essas palavrinhas, né? Nós vamos começar aqui com os possessive adjectives, que são essa segunda tabelinha aqui. Essa primeira tabelinha aqui é dos pronomes pessoais, né? Subject pronouns, são os pronomes subjetivos, pessoais, enfim. Também conhecido como personal pronouns. E aí a gente tem I, you, he, she, it, we, they. You não é repetido aqui a segunda vez, mas você lembra lá, né? You é tanto você quanto vocês. Então ele também tem que estar aqui no plural. Só não coloquei porque ele se repete, todo mundo já sabe que ele singular é plural. Os adjetivos possessivos você tem aqui my e você também tem uma palavrinha que vem logo depois dele. Por que eu coloquei essa palavrinha? Porque é interessante que você lembre que os adjetivos possessivos, eles sempre vêm acompanhados antes do substantivo, né? Eles funcionam lá como um adjetivo, porque o adjetivo ele vai para frente do substantivo para caracterizar esse substantivo, mas aqui a gente não está caracterizando, a gente está falando o quê? Dando uma posse, que a gente está falando de posses aqui, de algo que pertence a alguém ou a algo, né? Alguma relação. Então, my car, meu carro, your house, é house que tá aqui porque tá bem pequenininho, mas é your house, sua casa ou tua casa, his, tá bem difícil, his mom, agora sim, his mom, a mãe dele, her sister, a irmã dela, tá bem ruim de eu ver aqui, agora sim, obrigada, its tail, o rabo dele, porque a gente vai falar dele e dela pro its. Esse its aí, eu vou até lá para vocês poderem entender o que eu tô falando, porque realmente tá bem pequenininho para eu enxergar, espero que vocês estejam enxergando aí. Esse its aqui é usado, você lembra lá, para objetos, coisas, animais. A gente está falando aqui de rabo, né? Tail é rabo, então o rabo dele. Provavelmente aí de um dog, né? De um cachorro, de um cat, de um gato. Aqui nós temos o our, que é o nosso, nossa. Our books, nossos livros. Their friends, os amigos deles ou delas, certo? Esses são os possessive adjectives, são os adjetivos possessivos. Aqui, deste lado, vamos ter os possessive pronouns, que são os pronomes possessivos. Eles vão funcionar diferente. Eles têm a mesma tradução, vai significar meu, minha, seu, sua, teu, tua, dele, dela, nosso, deles e delas. Só que eles não vão, né, aparecer antes de um substantivo como os adjetivos possessivos. Eles vão vir sozinhos. Claro que pode ter alguma coisa antes, né? Mas eles vêm acompanhando, eles não vão aparecer exatamente do lado de um substantivo para, né, falar dessa posse. Então a gente vai ter vários exemplos aqui na nossa atividade de questões assim com esses assuntos que a gente viu. Olha só, esses aí são os indefinite articles, que a gente também viu na nossa aula, que esse a e esse an, além também do definite article, que é somente o the. Né? Enquanto a ele é usado antes de substantivos no singular, lembra? Ele, por ser uma vogal, que vem depois dele é sempre uma palavra com uma consoante ou com som de consoante. Até quando tem uma vogal no início do substantivo, mas ela tem um som de consoante, como university, que eu comentei com vocês, você vai usar esse a, que significa o quê? Uma, e o an também significa um e uma, sempre usado com substantivos no singular. E o an, como termina com uma consoante, o que vem depois dele, a palavra que acompanha ele é um substantivo no singular, obviamente, e que se inicia por uma vogal. Ou então, né, essa questão do H, tanto aqui quanto aqui, onde o H aqui, neste caso, ele tem que ter o som de
quando ele for pronunciado, né? Então ele vai ter essa questão de som como se fosse o horse, né? Ele tem o H pronunciado e aqui o H já não vai ser pronunciado como hour, por exemplo. Eu dei esse exemplo lá na nossa aula, hour, como se o H não existisse, apesar de ele estar na palavra, certo? Então esses foram os artigos indefinidos e só um detalhe que eu comentei também lá na aula, a gente sabe que com as occupations, né, as profissões, a gente vai usar os artigos indefinidos para falar de profissões. Detalhe só, não se confunda aqui, porque aqui foi realmente um erro de conjugação, é bom, um erro de escrita, tá na aqui, mas na verdade é an, porque quando a gente escreve, né, digita, às vezes ele muda do inglês para o português. Então, he's an engineer, por quê? Porque começou com uma vogal. I am a taxi driver, porque começou com uma consoante, e aí eu uso isso aqui. Não se esqueça que para falar de profissões, para dizer que alguém é alguma coisa, você vai usar os artigos indefinidos. Já os artigos definidos, que é apenas essa palavra the, que é o, a, os, a, singular plural, certo? Não tem distinção de gênero, porque é uma palavrinha só para masculino e feminino, vai ser usado com profissões somente se for no plural, ou seja, um grupo de pessoas, no caso aqui, the teachers, os professores ou as professoras, the singers, os cantores ou as cantoras. Caramba, passou muito tempo a nossa revisão, olha aí a informação que eu falei para vocês, e chegou o momento aí da nossa atividade sala, da sua atividade sala, da sua, e be right back. I'm back, estou de volta e vamos corrigir essa atividade? Olha só, ainda continuando aqui comigo, tá? Vai ser o momento de você tirar suas questions. Tem um pequeno, mini, super, hiper, mega pequenininho texto aí para vocês, que é esse textozinho deste tamanho bem pequenininho. E temos aí as interpretações de texto, também atividades com gramática. Super fácil, essa unidade 1 não tem atividade difícil, gente, só atividade fácil. Então vamos fazer a leitura? Bora lá fazer a leitura? Olha só, pode ser aqui mesmo. Pode ser aqui mesmo comigo aparecendo, porque como é um texto pequeno, né, eu consigo enxergar bacana daqui. Então, olha só. Começamos assim. John, a pilot, loves his job. Beleza? Ou seja, você já dá para entender aí a sua resposta da número 1. A resposta da número 1 já está dito bem nessa primeira parte do texto. John, a pilot, loves his job. His plane is always clean and ready for the next flight. Ou seja, o John, piloto, ama o seu trabalho. O avião dele está sempre limpo e pronto para o próximo voo. Emily is a teacher. Emily é uma professora. Her students admire her for her dedication and patience. Ou seja, a Emily é uma professora e os estudantes dela admiram ela pela sua dedicação e sua paciência, porque precisa, hein? They both love their profession. Ou seja, eles dois, love their professions, a profissão deles. Perceba que a gente está usando bastante aqui os adjetivos possessivos. But John thinks his job is more exciting what Emily believes teaching is the best. E aí, quem está correto? Ele fala assim, os dois amam o trabalho deles, as profissões, na verdade, mas trabalho, enfim, mas but John pensa ou acha que o trabalho dele é mais animado, é mais, né, enfim, tem mais animação, enquanto a Emily acha que, né, dar aula, ensinar, lecionar é melhor. Cada um com a sua opinião, né? E na número 1 a gente tem aí uma interpretação muito simples, onde você iria responder qual é a profissão que o John exerce. Está todo mundo, né, ciente de que aqui a gente já consegue ver a palavra pilot bem aqui linkada com o nome John, então só pode ser, obviamente, a profissão dele, que pilot lembra piloto, então é isso. Qual a profissão que o John exerce? Não é mechanic, não é doctor, não é teacher e nem architect. A gente está falando de pilot, piloto. Muito bem. Vamos lá para 2. O que os estudantes da Emily admiram nela? Her plane, o avião dela. Her excitement,
Animação, her dedication, a sua dedicação, her flight, o seu voo dela, enfim, her building, ou seja, o prédio dela. Não faz o menor sentido. A gente está ali ligada que o que os alunos mais admiram nela é justamente aqui, ó, her students, bem aqui, her students admire her, ou seja, admiram, já está aqui a palavrinha, né, que é a palavrinha-chave que você iria olhar, e logo em seguida você ia ver aqui a questão de dedication, dedicação, que é exatamente o que os alunos admiram nela, a dedication, e a patience, que é a paciência. Então, aqui a gente só tem a alternativa de dedicação, e é justamente a alternativa correta, dedication. Muito bem. E na 3, qual é o pronome adjetivo correto para completar a frase? Presta atenção que eu trouxe a tradução dela, para você saber muito bem qual o pronome qual o pronome adjetivo, né, o adjetivo possessivo, perdão, pronome adjetivo não. Pronome adjetivo, mas eu gosto de falar adjetivo possessivo, que eu acho que fica mais corretinho para você entender que a gente está falando de posse. Então, a gente tem aqui, lessons are interesting. E a gente tem aqui, as aulas dele são interessantes. Então, esse dele vem de he, ele. E qual seria o adjetivo possessivo que você vai usar? Primeiro que a D já não é a resposta correta, porque a gente está falando de uma pessoa, e a gente sabe que o it é usado para objetos, coisas, animais, não é o caso. E a gente está falando de dele, então her não é a resposta, letra A, porque é compatível com ela. There não é a resposta, porque já é plural e a gente está falando só de uma pessoa. My também não é resposta, porque a gente está falando aqui da pessoa da primeira pessoa do singular, então a gente não vai falar de meu, minha, a gente está falando de dele. Portanto, his é a resposta correta. His lessons are interesting. As lições dele são interessantes. Facinho, né, gente? Poxa, muito fácil. Vamos lá para 4, mais fácil ainda. Complete a frase com o pronome possessivo. Agora a gente vai para o pronome possessivo, que vai funcionar diferente lá do adjetivo possessivo, mas aqui não deixa de ficar fácil, porque olha só, this pen is not yours. A gente já tem aqui um pronome possessivo nessa frase, que é esse aqui, yours. Vem no final de frase, não tem nada parecido com a questão do adjetivo possessivo, porque ele não vem antes de um substantivo, então o substantivo que ele está falando da posse vem antes sempre. Então, esta caneta não é sua. It's, que é aquele lembra que esse it você não vai traduzir nessa questão, você só vai falar porque está aqui com o verbo to be. It's o quê? A gente está falando que é o quê? Dela. E esse dela a gente vai achar onde? Na letra A? Não, porque a gente está falando de mine, minha, meu, não é a primeira pessoa. Na letra B, theirs. A gente está falando aqui de dela, só uma pessoa. Theirs não vai ser. His, não, porque a gente está falando de feminino, she. Portanto, letra D também não é. Ours, porque é nosso, nossa, no plural. Então vai sobrar apenas a alternativa de letra E, hers, que é dela. This pen is not yours. Essa caneta não é sua. It's hers. É dela? It's hers. É dela. Muito bem? E na 5 e a última, você vai escolher o pronome adjetivo ou adjetivo possessível, possessível, né? Coisa louca. Possessivo e um artigo indefinido que melhor completa a frase. E aí, para isso, você tinha que lembrar lá do uso do artigo indefinido corretamente, porque os dois são a mesma coisa. O que vai mudar é que um vem antes de, né? E o outro vem antes de, pois é. Vamos relembrar lá? My friend Carla is... Aí a gente vai usar aqui o tal do artigo indefinido, quase que não sai. E a gente tem a palavra actress, que é uma occupation, né? Occupation, que é a atriz. And, aí sim a gente vai colocar o adjetivo possessivo, que vai falar sobre daughter, né? Sobre a filha dela. Então vai ser a filha dela is following the same path. Ou seja, minha amiga Carla é uma atriz e a filha dela está seguindo o mesmo caminho. Following the same path. Então a gente tem a letra A, and, my. Esse my já não é, porque a gente sabe que a gente está falando da questão do dela. Por quê? Porque se a gente está falando de minha amiga Carla não sei o que, atriz, e logo em seguida daughter, esse daughter é filha. Então a gente está falando da filha de quem? Da filha dela, não é minha filha. Poderia ser essa questão da minha filha, mas aqui no contexto não cabe.
Não cabe, porque a gente está falando da Carla, a terceira pessoa. Que a Carla é amiga de alguém, dessa pessoa que está falando que é a primeira pessoa, né? Que é por isso que ela fala my friend, minha amiga. Eu estou falando sobre uma terceira pessoa e, consequentemente, a filha dela. Por isso que você tinha que entender que não ia ser esse my aqui de jeito nenhum. Até porque o my, como eu já expliquei para vocês, é que na letra B você tem o her. Será que é ele? Porque é o único her que eu tenho na minha frase. Só que na E eu tenho outro her também. Só que esse her tem esse S, e esse S é pronome possessivo. Ele só poderia ser possível na minha frase se ele não tivesse vindo antes do substantivo, que é o daughter. Portanto, a alternativa correta e única correta é a letra B. Quem colocou a letra B, parabéns. My friend Carla is an actress. Por que eu usei esse an actress? Porque o an, que termina com N, vai ser usado antes de substantivos no singular, certo? Porém, que comecem com vogal ou então, né, com aquele H sem som, né? Como eu dei o exemplo para vocês de hour, por exemplo, que não tem o som do H forte. Muito bem? É isso, gente. Sério, muito simples. Temos aí as nossas referências e eu vejo vocês na nossa próxima aula, onde a gente vai retornar com o verbo to be. A gente vai aprender ou então reaprender, porque eu acredito que vocês já devam ter visto esse assunto, que são os pronomes demonstrativos, um assunto simples. Vamos também falar de família. E é isso. See you next class. Bye, bye.